Curioso para saber. Bom, vamos falar também sobre o Dineno, que tá aqui essa informação, ó, lá do Samuel Venâncio, que tá aqui, ó, que ele vem recuperando muito bem da sua lesão e pode passar a treinar com bola já nessa semana. Uma notícia bem interessante, até porque em relação ao Dineno, todo mundo tinha uma expectativa dele voltar, quem sabe aí no final de agosto, né, no meio de agosto, para início de setembro, quando eram as primeiras previsões. E aí então, né, a expectativa de que ainda nesse mês de julho possa ser relacionado para alguma partida, quem sabe no próximo compromisso também contra o Juventude, no próximo jogo em casa, ele não possa ficar pelo menos no banco de reservas e que sem dúvida vai ser uma sombra ali interessante para o Caio Jorge, para quem for atuar nessa posição, que tem sido, né, ainda do Matheus Pereira. Então lembrando, nesse mês ainda tem o Palmeiras fora, o Juventude em casa e o Botafogo fora. Então jogos bem complicados nessa reta final de julho e aí no início do próximo mês o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza e o Atlético Mineiro dia 4 e dia 11 no Mineirão. Então o Dineno vai estar à disposição do Cruzeiro, ótima informação, até porque igual eu falei, né, desde quando ele ficou lesionado, todo mundo ficou assim, meu Deus, será que ele volta ainda nessa temporada? E era até um erro que a gestão do Ronaldo ainda tinha cometido, que eu falei para vocês, o Cruzeiro trouxe apenas um atacante, um jogador apenas nesse ofício, que foi justamente o Dineno. Não que o Rafa Silva ou o Rafael Elias não podiam fazer esse papel, mas não tem um outro cara ali que chegou no início do ano para fazer uma sombra. Eu lembro que, certamente, vocês acompanhando aqui o canal, eu falei, outros portais também, que o Cruzeiro não iria cometer o mesmo erro do ano passado, quando trouxe apenas o Gilberto como nome de peso. Nesse ano acabou cometendo o mesmo erro. Tudo bem que o Rafa Silva, depois que o Dineno machucou, ele assumiu essa posição e foi bem. Só que aí também teve um problema físico, a tendência também do Rafa Silva é que ele volte, né, nesse mês agora de agosto. Então, tendo os reforços sendo registrados e também essas voltas, né, por parte de questões físicas, que certamente vai ser muito importante para a sequência da temporada. Então, vamos aqui falar sobre o assunto principal, que é em relação ao Minas. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado. Se você quer apostar aqui também no próximo jogo do Cruzeiro, eu te recomendo a Esportiva. Vamos ver como que tá as cotações, né? Cruzeiro e Palmeiras, tá aqui, ó. Vitória do Cruzeiro fora, pagando 5,60 a cada real apostado, e já tem um próximo jogo do Cruzeiro e Juventude, né? Também 1,53 numa vitória do Cruzeiro. Eu vou aqui então nesse Palmeiras e Cruzeiro, vou de um empate ou vitória do Cruzeiro, pagando 2,6, e para o Cruzeiro vencer em casa na outra semana o Juventude, ó, pagando também 1,53. No total fica uma cotação de 10,15. Então vamos colocar aqui R$10 nessa odd para voltar 31,50. Já finalizei aqui minha aposta, bem simples. Lembrando que na Esportiva você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Brasileirão contra a equipe do Grêmio, também contra na última rodada contra o Corinthians, que ele foi titular inclusive, 14 partidas no ano e voltou, né, a ser relacionado depois de um tempo que ele estava muito mais esquecido do que qualquer outra coisa. Eu acho um baita zagueiro ali para atuar pelo lado esquerdo e ainda pode fazer a lateral esquerda, né, um cara bem versátil e que, lembrando, o Cruzeiro já pagou R$1 milhão pelo empréstimo do jogador e tem a opção de compra daqui para o final do ano, né, até o dia 31 de dezembro, pelo que eu vi aqui, de pagar um valor aí de R$3 milhões, que seria um valor bem baixo, né, 3 milhões mais 1 milhão pelo empréstimo, 4 milhões para você ter o atleta em definitivo. É claro que ainda estamos em julho, tem muito que ser avaliado, não dá para falar, né, o Cruzeiro vai comprar ele, não vai. Não, não é tão simples assim, mas pelo que ele tem demonstrado e até o carinho da torcida e tudo mais, eu diria que são grandes as chances desse negócio acabar sendo concretizado. Vale lembrar também que, apesar, por exemplo, do jogador ter contrato, tem essa prioridade de compra até dezembro, muito provavelmente se ele continuar jogando, sendo uma peça importante, mesmo não sendo titular, mas um 13º jogador, né, sempre entra ali, o 12º com muita frequência, vai ser ali, ó, para meados de setembro, outubro, o Cruzeiro já ter conversas nesse sentido para pagar, né, pelo atleta em definitivo e não ter risco de perder o jogador. Foi igual, por exemplo, com o Matheus Pereira, o Cruzeiro já tinha tudo bem encaminhado em meados de fevereiro, março, mesmo com o empréstimo indo somente até julho, né, então já teve essa compra em definitivo e tudo mais, muito antes de ter, por exemplo, chegando perto do fim. Não, muito pelo contrário. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, primeiramente agora sobre o Vidalba, né, argentino, que por ser mais velho, tem 29 anos, estava no Argentino Júnior, não tem um valor tão alto de compra e se compensaria ou não, né, no final da temporada, pagar esses R$3 milhões pelo jogador. Vale lembrar, né, o Jonathan Jesus, por exemplo, que chegou R$8 milhões, o João Marcelo 8 milhões, que foi barato, mas ele chegou vindo do Porto B, então na época se falava que era um valor não sei se o Cruzeiro vai pagar. Hoje pareceu de graça e quem sabe, né, daqui para o final do ano não mude muita coisa e o Vidalba seja um preço,
cara ali comprando quase que no atacado, né? Porque 3 milhões de reais pelo potencial que ele tem, eu acho que vale muito. Bom, vamos falar aqui então sobre o Barreal, que fez uma partida mais uma, né, muito interessante contra o Grêmio, contra o Corinthians também foi titular, entrando naquele meio de campo, né, que o Seabra improvisou ali e deu muito certo, marcando, além de tudo, o gol, porque não foi só pelo gol a boa partida, foi muito mais do que isso, e até o Samuel Venâncio fez um post lá no Twitter, né, falando, ó, alô Pedrinho, separa 4 milhões de dólares aí pro final do ano, que vamos precisar, justamente sobre, né, o Barreal e o valor, né, que o Cruzeiro teria que pagar para contar com o atleta aí em definitivo, né, junto à equipe do FC Cincinnati da MLS. Então, diferentemente no caso do outro argentino, o companheiro dele, o Vidalba, o Barreal não teve, né, uma compensação financeira por esse empréstimo. Pelo menos pelo que eu vi aqui, não teve. Só essa questão, né, daqui para o final do ano está emprestado, mas se o Cruzeiro quiser comprá-lo, vai ter que pagar esses 20 milhões de reais. 19 partidas no ano, 1 gol marcado e 3 assistências, tem crescido muito de produção, estou bem curioso para ver como que vai ser a adaptação dele também com a chegada de novos reforços, assim como eu disse, né, no caso do Vidalba, não tem como falar, o Cruzeiro vai comprar então em definitivo o Barreal. Pode ser que mude muita coisa, tá, gente, daqui para o final da temporada, tanto para esses jogadores não serem mais titulares ou realmente eles viraram uma peça fundamental e virar um preço de graça, né? Igual o Matheus Pereira e o João Marcelo. Você olha e fala, putz, 20 milhões no Barreal, o cara tá voando, né? E aí você compra ali de olhos fechados. Então vamos esperar, mas eu diria que ele continuando com esse futebol e o Cruzeiro tendo hoje uma boa condição financeira, é bem provável, bem plausível que você vai imaginar essa compra em definitiva do Barreal. E igual eu falei, pode ser que nas próximas semanas isso já ocorra, né? Em setembro, em outubro, até por conta para não ter risco nenhum do Cruzeiro acabar perdendo esse negócio. Vale lembrar que ele tem 23 anos de idade, canhoto, pode jogar de ponta direita ou ponta esquerda, ou esse meia, né, que cai pelas beiradas, que fez um papel muito bom no jogo contra o Corinthians, e na MLS ele sempre vinha tendo também uns números parecidos, né, jogando aí 46 jogos no ano passado, 8 gols e 12 assistências, temporada anterior também, 2022, mais 8 gols e 5 passes, tá aqui inclusive o mapa de movimentação pelo Cruzeiro, sempre pelo lado esquerdo, e ele é super versátil, né? Além dele fazer essa função numa linha de 3, no meio de campo, caindo pelo lado esquerdo, ele pode jogar de ponta de origem, que é a função dele, ou de lateral esquerdo também numa linha ofensiva, pode ser, você coloca ali um trio, né, João Marcelo, Zé Ivaldo e Vidalba, você pode colocar ali nas alas o William e o Barreal. Ele joga tranquilamente nesse setor e eu gosto muito. Acho que é um atleta muito versátil, 20 milhões de reais. Eu tenho certeza que daqui para o final do ano vai estar até desvalorizado, porque vai ser um valor muito baixo, né? Você vai falar, meu Deus, só 20 milhões no Barreal, vale muito. E 23 anos, né? Pode ser que seja até uma peça de revenda para um médio e longo prazo. Você concorda comigo? Discorda? O que você tem a dizer do Barreal? Com a chegada dos reforços, como que você escalaria esse time do Cruzeiro? Até porque os pontas cresceram bastante de produção, viu? O Barreal, que pode jogar de ponta, né? Vamos considerar. O Arthur Gomes, o Gabriel Veron também, nos últimos 6 jogos com 3 gols. E aí, como que vai fazer? Com a chegada, por exemplo, do Lautaro Dias, com o Caio Jorge, você colocaria quem aí nessa função centralizada? O Dineno também voltando nesse mês de julho para agosto. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu vou deixar aqui também os números dele nessa atual temporada. Pelo Cruzeiro, 20 partidas, 1 gol e 3 assistências, tem sido titular nos últimos jogos. Aquele problema físico que ele teve acabou tirando ele de algumas partidas e até do Cruzeiro, né, que ficou sem o Arthur Gomes, sem o Rafa Silva, sem o Barreal, basicamente do dia para a noite. Então, pelo amor de Deus, aquele jogo ali contra o Vasco mesmo, o Cruzeiro estava cheio de desfalques e acabou que o Barreal fez muita falta. Eu gosto muito do jogador, acho que esses 20 milhões de reais seria até um investimento barato e vale destacar, né, o Cruzeiro então não vai fazer mais investimentos nessa janela, pelo menos foi o que o Pedro Lourenço disse, porém tem muitos jogadores que pertencem ao atual elenco que o Cruzeiro vai ter daqui para o final do ano para avaliar. Vai comprar em definitivo? Não vai. Além do Barreal, tem, por exemplo, o Vidalba, que eu já falei aqui com vocês, é bem mais barato, o Cruzeiro já pagou 1 milhão de reais pelo empréstimo e se quiser vai ter que pagar só mais 3 milhões, então ficaria um combo ali de 4 milhões de reais para o Cruzeiro comprá-lo em definitivo, muito dentro da realidade, bem barato o Vidalba. O Barreal, né, que é aí 20 milhões, tem ainda os Cifuentes, que se eu não estiver enganado seria um valor bem alto, tá, também de 35, 40 milhões de reais. Ainda não tem demonstrado esse futebol, mas vamos ver, né, dependendo, o Cruzeiro tenta comprá-lo por um valor menor do que isso, e se eu não estiver enganado agora, são só esses, né? O Vidalba, o Barreal, os Cifuentes que estão emprestados. Tem ainda, por exemplo, o Veron, que é indo para o ataque, né? Teria ele também ao lado do Barreal. Vive uma fase interessante. E aí, o Cruzeiro vai ter interesse de pagar próximo que o Porto comprou ele do Palmeiras, 10 milhões de euros.
6, 7. Então, apesar do Cruzeiro afirmar não vai fazer mais contratações nesse ano, depende, né? Pode ser que apareça alguma oportunidade, ou também seja nesse caso, igual eu tô falando aqui com vocês, né? Do Cruzeiro ir lá e comprar alguns atletas que estão emprestados, até porque vai até dezembro, já estamos indo então, né, para o meio de julho, agora já é agosto, não ficaria surpresa se em setembro, outubro, o Cruzeiro já tivesse muito bem encaminhadas essas contratações em definitivo. Você é a favor, você é contra? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quero terminar